todas e todos. O auditório está se esvaziando, né? Está chegando no final. Foram 3 dias de bastante informação em relação à cartografia, mapeamento colaborativo. E, antes de qualquer coisa, quero muito agradecer o Vince. Foi num ato de muita colaboração que ele cedeu à passagem, a segunda passagem, né? Vocês todos vieram em dupla, e ele e eu viemos, enfim, cada um por si, com a sua instituição e com a sua iniciativa, enfim. Eu ajudo a promover o Mutiro Maps, que é uma ferramenta de mapeamento colaborativo, que é uma iniciativa do IT3S, o Instituto de Fomento à Tecnologia para o Terceiro Setor. E, na verdade, a gente... Cara, como é que fez isso agora? Também... Estou me batendo com esse Ubuntu, estou metida querendo usar o Linux e não estou conseguindo direito. Enfim, o Mutiro Maps ele é uma ferramenta em que você pode mapear comunidades, pode mapear organizações, os recursos e as necessidades também dessa comunidade, né? Eu vejo a ferramenta, que é livre, que é aberta, ela é gratuita, né? Ela é feita em Django e Python, código aberto. Ela dialoga com o Google. Eu vejo ela, na verdade, como uma grande wiki, em que você pode georreferenciar essas informações que eu acabei de citar, né? E a grande questão aí do Mutiro Maps é, de fato, ela contribuir com as comunidades. Ou seja, já foi falado várias vezes aqui que o olhar local ele é extremamente importante. Então, é a comunidade que vai gerar o seu dado, que vai gerar a sua problemática, seja a questão do buraco na rua, seja a questão de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é a comunidade que gera o seu dado, que gera a sua informação georreferenciada, e aí ela está empoderada no sentido de poder brigar e ter embasamento a partir do que ela vai criar dentro da ferramenta. Então, ela nasce primeiramente como isso, né? Como uma forma de você facilitar o diagnóstico a partir da comunidade, e aí ela, empoderada disso, fazer essa busca pela melhoria local e com o planejamento comunitário que a ferramenta também possibilita. Em seguida, a gente está trabalhando... Vocês vão ter que ter paciência comigo, porque eu não consegui entender até agora como é que isso aconteceu. Não, essa coisa de eu estar... Mas, enfim, agora está... Acho que vai assim. Aí está a ferramenta, né? Aqui está esse é um projeto, na verdade, é um projeto desenvolvido pelo SEMPEC, e eles mapearam todos os equipamentos de educação e de cultura em São Miguel Paulista, né, São Paulo. Então, você pode aproximar. E tem uma miríade aí de informações, né, em que você analisa. Então, a ferramenta ela vem para esse empoderamento mesmo, e a diversidade de informações que você pode colocar aqui é muito interessante também. Então, esse é um mapeamento de áreas de proteção ambiental, né? Tem APA, tem parque estadual e tudo mais. Isso sempre feito com... normalmente tem o nosso apoio, né? As organizações e as comunidades que estão utilizando o Mutiro Maps hoje têm normalmente nosso apoio, primeiro, para pensar como utilizar o mapa da melhor forma, como potencializar o impacto que elas querem, usando da melhor forma a ferramenta. Então, a gente está sempre dialogando com os parceiros, né, as organizações, num sentido forte de colaboração, para que elas
utilizem mesmo a ferramenta da melhor maneira possível. Então, você pode notar aqui pelo próprio menu, né, superior do Maps, que tem, então, os projetos. O pessoal sempre começa, é sempre importante, se você vai usar o Maps, criar um projeto primeiramente, né? Esse litoral sustentável aqui é um projeto criado, e a partir dele, que então você, por exemplo, vai conseguir importar dados para a ferramenta. Tem várias organizações, por exemplo, a gente está dialogando com o pessoal do Instituto Paulo Freire, e eles estão mapeando os MOVAs, voltado para a alfabetização. Então, eles têm uma série de dados, várias planilhas, e disseram, olha, a gente tem tudo isso, e a gente quer mapear, como é que a gente faz? Então, primeiro você pega os dados, você vai qualificar todos esses dados. Aí, então, a gente criou um import sheet, né, que é uma planilha aqui, essa planilha, na verdade, então, a gente coloca todos os dados do que quer que seja, que eles vão mapear, e a gente importa automaticamente isso para o Mutiro, e é muito legal, porque daí você, né, não precisa ficar lá anos cadastrando cada coisa. E facilita um monte, a gente vem um pouco se especializando nessa coisa de qualificação de dados, e isso está gerando uma expertise muito grande para a gente, assim, a questão chata de criar, saber exatamente as colunas e usar fórmulas para melhorar o rendimento de quem está mexendo com os dados. Enfim, então, é a partir desse projeto, primeiro, que você vai entrar no mapa e vai começar a mapear o que você deseja, né? O pessoal aí desse projeto Litoral Sustentável, então, eles tinham as informações a respeito... Agora não estou mais conseguindo voltar. Eles tinham as informações sobre essas áreas mapeadas, essas que estão mapeadas agora, e foi esse processo, né, de olhar para os dados, se esses dados estão legais ou não, né, se está tudo errado, enfim, colocar lá naquela planilha e importar automaticamente. Isso se refere a essas áreas, se refere a comunidades, né, a organizações também. Vamos pensar numa rede. A gente está querendo muito dialogar com o pessoal da BONG, que é uma associação brasileira de ONGs, né, para simplesmente poder colocar as ONGs todas no mapa, porque tem várias outras organizações, por exemplo, que lidam com reciclagem, que adorariam encontrar outras organizações de reciclagem, mas que não existe uma lista de organizações que lidam com reciclagem. Então, isso podia estar no mapa e ser facilmente importado através daquela ferramenta. E por conta também de pensar, de estar mexendo com dados, né, a gente começou a prestar mais atenção na coisa do controle social. A gente falou a respeito das comunidades gerarem as suas próprias informações, e a gente começou a correr atrás de saber como que a gente poderia, de repente, não sei, criar uma interface aí com repositório de dados. E a gente foi investigando isso, foi se especializando na importância de abrir os dados, de dialogar com o governo, de solicitar, usar os ESICs, né, os Serviços de Informação ao Cidadão. E aí a gente chegou na ideia de, então, subir um Data Hub, né, que é um servidor de dados abertos. E aí a gente gostaria muito de convidar as organizações que manipulam dados, e sempre nesse pensamento de que o dado precisa ser público, o dado precisa ser publicizado para ser utilizado por outras organizações, outras comunidades e movimentos. Então, ele não está dentro do mapa, né, do Mutiro Maps, ele é outra ferramenta, esse Data Hub. Enfim, só para explicar, então, que a gente estava muito interessado na questão da informação pública, que muitas vezes é gerada pelas comunidades ou pelas organizações, e que não está em lugar nenhum. Ou, às vezes, você consegue pede as informações para uma entidade governamental, ela abre os dados para você, mas só você tem, ninguém mais tem aqueles dados, né?
enfim, a gente está caminhando aí ainda com a lei, que é a Lei de Acesso à Informação, e pretende-se que isso mude. Enfim, então, o Mutiro Maps ele vem para fomentar mesmo que a própria comunidade, as organizações locais, a rede social, né, lá da comunidade, consiga olhar para o mapa, consiga visualizar os seus problemas, porque às vezes é muito isso. A gente não consegue compreender o nosso território e saber das problemáticas existentes ali. E quando a gente coloca no mapa, a gente, sim, já foi dito bastante que dá visualização, mas através dessa ferramenta a gente pode fazer discussões e propor planejamento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem exatamente uma necessidade num bairro, né? Na favela, essa favela Sambra, um usuário postou essa necessidade de que é necessário, enfim, implementar uma mudança em relação à limpeza, a lixo depositado nas ruas e tudo mais. Então, pode-se gerar uma espécie de um comitê para mapear os problemas da comunidade e fazer a discussão disso, né? Vejam, então, que é possível colocar fotos. Eu não sei porque... aqui, pronto. Não. É possível mapear, eu não sei porque eu não estou conseguindo colocar aqui, está abaixo. Ele desconfigurou, mas no meu computador está diferente. Então, essa problemática também ela é mapeada e através, então, dos comentários e de ferramentas outras, que pode ser uma Wiki, pode ser um Google Docs, ou o que for, os sujeitos, então, dessa comunidade podem pensar uma mudança. Eu peço desculpas por estar falando tão rápido, gente, é que meu avião é às 7h30 da noite. Então, está meio punk, assim, de tempo, e eu vou sair num horário cabuloso, que é 6 horas da tarde, rush total, e eu estou com bastante medo de perder o meu avião, mas beleza, vamos lá. Então, essa é a cara da ferramenta, né? Quando você acessa, você vê as últimas atualizações que foram feitas. Nessa pegada de dados públicos, de conseguir publicizar as informações, além de ter criado esse Data Hub que está aberto, que qualquer organização que gera dados, que detém dados, pode utilizar para abrir, né, as informações, a gente que está promovendo essa ferramenta compreende que existem muitos dados que surgem no mapa e que precisam de vida, ou seja, precisam ser trabalhados. E aí a gente está pensando fortemente no jornalismo de dados. E aí a gente tem um blog, que é o blog.mutiro.org, né, que a gente já... Essa produção não está sendo feita sistematicamente. Assim, às vezes a gente consegue fazer, né, quando a gente encontra, dá de cara com algum dado que percebe que, isso precisa ganhar visibilidade, então a gente consegue fazer uma matéria em cima dele, uma pesquisa, gerar uns infográficos bem legais, e a gente quer cada vez mais fazer isso, na verdade. Ano que vem, a gente deseja fortemente que o jornalismo de dados seja uma das pernas aí, da equipe que está promovendo o Mutiro Maps, não só da equipe, mas de outras organizações, outras comunidades que estão também fazendo mapeamento, que estão com a gente, enfim, e a intenção é que esse blog sirva justamente para isso. Ainda nessa pegada dos dados abertos, uma das próximas funcionalidades que a gente está criando são as visualizações em camadas e em cores. Então, pensa num território, como a informação que a gente pode pensar justamente da vulnerabilidade de crianças e adolescentes à exploração sexual. Então, com essa nova funcionalidade que a gente pretende inaugurar em breve dentro do Mutiro Maps, a pessoa vai poder cadastrar os dados e gerar uma visualização de mapas em cores, né? O rosinha mais forte é o que tem um índice maior de vulnerabilidade, o mais fraco,
enfim, que as crianças e os adolescentes estão mais protegidos. E isso vai potencializar ainda mais o uso da ferramenta para o debate público da política, né, da política de proteção daquela criança. Enfim, a gente quer muito implementar porque a gente vê que a coisa dos dados ela vai caminhando conjuntamente. Né? Eu falei do jornalismo de dados, do blog, da coisa do Data Hub, e essas funcionalidades de cores vão ajudar muito para que as próprias comunidades consigam ver lá no mapa onde tem índices, indicadores mais elevados de uma problemática, enfim. Aí algumas características da ferramenta, né? Que então você pode fazer esse mapeamento georreferenciado, tanto utilizando o mesmo mapa aqui do Google Maps dentro da ferramenta, quanto ir para a comunidade, usar o GPS, voltar para casa e subir as informações. A ferramenta, como eu falei, antes eu vejo ela como uma grande wiki, e ela pressupõe justamente essa colaboração entre os usuários, que várias comunidades, ou várias pessoas, ou várias organizações, que de repente queiram trabalhar em conjunto, possam cadastrar suas informações, e que outros usuários possam vir, corrigir, colocar novas informações. E, através da ferramenta, você consegue também usar outros softwares colaborativos, né? Isso é uma coisa que a gente gosta de frisar bastante, porque o IT3S, o Instituto, ele nasce nesse intuito de levar e de fomentar a cultura de colaboração através da tecnologia entre as organizações sociais. Então, tem uma galera que trabalha em ONG que não sabe usar o Google Docs, que podia estar planejando altas coisas, escrevendo altos projetos, usando um Google Docs, gerando conhecimento através de uma wiki, usando o Trello, né, que é um gerenciador de projetos, usando o GitHub, enfim. Então, a nossa ferramenta ela pressupõe o uso acoplado aí com outras ferramentas de tecnologia colaborativa. Bom, eu acho que eu falei bastante rápido, de novo peço desculpas, estou aflita com o tempo. Convido vocês, na verdade, a conhecer a ferramenta, maps.mutiro.org. Como eu falei, ela é aberta, é gratuita, é uma ferramenta de colaboração. A gente colocou ela na rua em março, e a gente agora está se preparando para lançar o Mutiro Maps 2, mas assim, uma ferramenta melhorada mesmo, com essas outras funcionalidades que eu falei, e outras ainda. A gente sempre se coloca na posição de auxiliar os parceiros a pensar o projeto de mapeamento, a qualificar os seus dados. A nossa premissa é colaborativa sempre, né? Então, tem vários parceiros também que, às vezes, precisam de uma funcionalidade que ainda não existe na ferramenta, e a implementação, às vezes, carece do próprio recurso desse parceiro, né? Então, enfim, visitem a ferramenta, por favor, se tiverem críticas, sugestões, se encontrarem bugs, que isso é muito comum, por favor, reportem para a gente, que a gente tem total interesse em melhorar a ferramenta para torná-la, fazer com que ela atinja a finalidade dela, enfim, que é, sim, o desenvolvimento das comunidades e controle social. Bom, gente, então, alguém tem alguma questão para a Ana? Ana, você apontou bastante esse foco para a integração entre comunidades, integração entre ONGs e projetos, enfim. Você mostrou ali também uma comunidade já um pouco mapeada, aquela questão do lixo, né? E a minha pergunta é, quais aproximações vocês já realizaram e como foi isso, tanto com comunidades quanto com ONGs? Como que foi a estruturação dessa rede ao redor do Mutiro? Queria entender em que momento vocês estão aí. Bom, a gente ainda está um pouco, ou muito, criando essas metodologias, Breno, porque
a gente vê que várias vezes a gente tem que ir para a comunidade para fazer formação. Então, a gente achava que isso ia acontecer só às vezes, mas a gente está vendo que a gente está indo direto para organizações, formar uma equipe que vai ser multiplicadora, ou fazer uma formação inicial de estudantes. Então, eu acho que isso vai ser uma das metodologias de ação, né? E a gente sempre se coloca também na posição que eu já falei, de auxiliar, de colaborar. O nosso GTOC está sempre ligado, justamente porque rolam dúvidas das pessoas que estão usando. Às vezes a gente encontra dificuldades, mas encontra soluções incríveis também para cada usuário, para cada organização que está fazendo um uso específico da ferramenta. Então, a gente, inclusive, tem parceiros, por exemplo, as Aldeias Infantis SOS, que é uma grande organização voltada para o exercício do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, porque eles querem criar mapas de vulnerabilidade, né? E aí a gente está junto com eles pensando em como isso vai acontecer, né? Então, eles são nossos parceiros de metodologia. Então, a gente está criando metodologias com parceiros. A gente foi esses dias para o Pará, para Santarém, com o pessoal do PSA, no Projeto Saúde e Alegria, e a gente vai voltar para lá em fevereiro, porque eles realizam um mapeamento, e a gente foi para lá para fazer uma formação inicial deles em relação ao Mutiro, e a gente percebe que é um outro uso da ferramenta e que talvez vai ter que ser uma outra metodologia, né? Infelizmente, nesse começo, a coisa ainda não é tão ploft, vou fazer acontecer. Não, às vezes a gente tem que auxiliar bastante, né? Então, é esse o uso que está acontecendo hoje. Isso lembra uma coisa que o DEAC falou ontem, que deixa de ser a lógica do construa e eles virão, né? Não é mais isso, não é só abrir mais uma rede e esperar a net vir e preencher. Isso não acontece. Eu te perguntei para entender mesmo, porque esse começo é meio na unha, né? Para você propor uma articulação, ela não acontece só porque a ferramenta existe, ela precisa de alguém que esteja ali, de um esforço que esteja ali, mas beleza, obrigado. Oi, eu queria saber, o Léo reclamou que eu perguntei isso para todo mundo. Eu queria saber da ferramenta, qual é a tecnologia utilizada, se ela é livre, se for livre o código está disponível em algum lugar, como é que vocês pensam isso? Sim, ela foi feita em Python e Django. Eu não sou programadora e nem sou... eu sou jornalista e uma comunicadora da área da infância, então... vou te passar bem no jogral mesmo. Ela é feita em Python e Django, o código dela é aberto, mas essa primeira fase da ferramenta foi feita de modo muito apressado. Então, o código é aberto, mas não é tão aberto assim, porque o sujeito vai lá, olha para o código e vê umas coisas cabeludas. Por isso, a gente está trabalhando em cima de de melhorar a arquitetura e lançar também o Maps 2, né, para que o código seja aberto de fato. Você entendeu o que eu quis dizer? Ele foi feito em código aberto, mas ele foi estruturado de um tal modo que eu acho que é difícil. Não, eu entendo, mas é só para entender, assim, a definição de código aberto, quando você diz ele é a intenção de abrir, ou ele está disponível hoje ele em algum está lugar? Disponível. Eu acho que é no GitHub. No GitHub, eu acho. Tem ideia do nome que a gente procura lá? Motiro mesmo? Motiro Maps. Legal. Então... Tá. Mas, assim, legal. nossa premissa é abertura, e aí, diálogo... Você falou que é jornalista. A equipe que desenvolveu é de vocês? Sim. Da o Instituto hoje ele é formado, assim, são 3 programadores, tem uma designer e tem 5 pessoas, que é o que a gente chama de mapeadores e articuladores. Eu sou uma articuladora, a equipe está toda praticamente em São Paulo, né, na capital, ali no Butantã, mas eu sou uma articuladora e eu estou no Sul, eu estou em Curitiba e tem uma colega que está em Santos. Legal, não é porque depois eu vou te pedir o e-mail dos programadores. Tranquilo, sossegado. Então, eu só queria ressaltar, a ferramenta, quem acreditou nela para que ela saísse, né, para a rua, foi o Instituto CIA,
E também a gente tem um doador, pessoa física, mas a gente está sempre dialogando e a gente é uma ONG, na realidade. A gente precisa de recurso para melhorar a ferramenta e tudo mais. Mais alguém? Bom, então, até colaborando com a ansiedade da Ana, a gente encerra aqui. Muito obrigado. Obrigada. E vamos já mobilizando os colegas do WebDoc Grafite. A última apresentação, a 8ª apresentação das iniciativas selecionadas, última apresentação do nosso seminário.